Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Hoje tem Brasil Assombrado, no nosso especial de carnaval. O edifício Praça da Bandeira, em São Paulo, tem uma história tão sombria que nem o fato de ter mudado de nome conseguiu apagar. Sempre vai ser o edifício Joelma, que em 1º de fevereiro de 1974 foi destruído em um incêndio tenebroso, com um saldo de 187 mortos e 300 feridos. Quem quiser assistir sobre os vídeos sobre o Joelma e o que o terreno abrigava antes dele, eu deixei o link na descrição e também no final desse vídeo para vocês assistirem. É claro que todo mundo sabe que depois dessa tragédia o prédio ficou assombrado. E existem as histórias que todo mundo conhece. Só que também existem as histórias que pouquíssimas pessoas conhecem. São relatos impressionantes de atividade sobrenatural forte no edifício, que aos poucos foram sendo reveladas e confirmam que ainda hoje o lugar guarda cicatrizes psíquicas de tudo o que aconteceu. A gente também não pode esquecer que o Joelma fica no Vale do Anhangabaú, um lugar assombrado por mortes de índios, por uma entidade protetora, mas ainda assim muito perigosa, por escravos torturados e mortos e pelas almas de muitos animais assassinados no primeiro matadouro de São Paulo, que jogava os restos mortais nas águas do rio. O link do vídeo sobre o Vale do Anhangabaú também está na descrição. Depois disso, teve o crime do Poço, que contribuiu ainda mais para a infestação do terreno. E depois veio o Joelma, um lugar predestinado à desgraça. Como eu disse, parece que nem o tempo amenizou e deu paz para tantas almas em tormento. Muitos fatos ficaram escondidos por muito tempo, já que quando se trata do sobrenatural, é preciso ter muito cuidado sobre o que se fala e com quem se fala. Mas, como eu sempre digo, o sobrenatural não precisa da crença de ninguém para existir. Depois de 46 anos, alguns profissionais que atuaram nos resgates e na perícia do incêndio tomaram coragem para revelar as experiências que tiveram. No dia seguinte ao incêndio, uma perita precisou encarar aquele horror todo. Não tinha outra escolha, era seu trabalho. E foi tirar fotos de todos os restos dos corpos queimados. O que ninguém imaginava é que muitas dessas fotos, desses corpos, depois de reveladas, estavam vazias. Havia, claro, a imagem do lugar devastado, mas só, nada dos corpos fotografados. Ela disse ter revelado mais de uma vez, procurado todo e qualquer tipo de problema na câmera ou na revelação, mas sempre que revelava novas fotos, sempre os mesmos corpos não apareciam nas imagens. Outra pessoa que contou sua experiência, mas também não permitiu que seu nome fosse mencionado, foi um ex-auditor da Defesa Civil. Ele contou que no dia seguinte foi ao prédio, porque tinha sido convocado para dar suporte aos bombeiros. E algo muito estranho aconteceu. Quando chegou, os corpos ainda estavam lá. E ele disse que em uma determinada sala ele olhou de relance e os cadáveres estavam intactos. Mas quando olhou novamente, os viu pela metade. Ele nunca soube explicar o que aconteceu. Foi uma fração de segundo. Já assustado, encafifado e tem certeza que rezando para poder sair dali o mais rápido possível, precisou ainda subir ao 19º andar. E aí levou outro susto. No banheiro estavam os corpos de 2 moças. Elas estavam em pé e abraçadas, mas estavam sem roupas e sem os cabelos e coladas uma na outra. Só que não estavam carbonizadas. Detalhe, ele já tinha sido avisado que não tinha nenhum corpo naquele banheiro. Bom, não tinha até pelo menos ele entrar lá. E é um mistério
porque eu não acredito que tenham levado esses corpos até lá, os colocados naquela posição. Por que não estavam carbonizados? Qual seria a explicação? Mesmo depois da reforma e da reinauguração, dessa vez com o nome de Edifício Praça da Bandeira, coisas inexplicáveis continuavam a acontecer. Curiosos e caçadores de fantasmas passaram a ir direto até lá, atrás dessas manifestações. E a coisa chegou a tal ponto que foi proibido que tirassem fotos ou fizessem imagens. Mas quem teve essas experiências não precisa de fotos nem de imagens para saber que nunca vão se esquecer. Ao relato de um casal de estudantes que precisava fazer um trabalho escolar. E o funcionário permitiu que fossem nos primeiros andares, enquanto acompanhava tudo pelas câmeras de segurança. Foi quando ele viu que tinha mais alguém com eles. Uma massa negra, em forma humana, os acompanhava. A sombra os seguiu até o elevador e segurou a porta enquanto eles entravam. Quando o casal voltou à portaria, o funcionário contou o que tinha visto. E eles ficaram tão apavorados que nunca mais voltaram para terminar o trabalho. O que aconteceu a 2 funcionários também é a prova da atividade sobrenatural no Joelma. Eles ficaram trabalhando até mais tarde. E todo mundo que trabalha lá odeia isso, porque ele tem seus motivos. Faltava pouco para as 11 da noite e os 2 seguiam pelo corredor até o elevador daquele andar, quando escutaram um barulho de chave balançando. Com certeza seria algum dos seguranças. Mas quando chegaram perto, perceberam que não era nenhum dos guardas conhecidos, porque ele usava um uniforme diferente. Estava parado bem em frente ao elevador, carregando um molho de chaves enorme, muito pesado, pendurado na calça. Assim que eles se aproximaram um pouco mais, o homem simplesmente desapareceu. Mas essas coisas não aconteceram só com eles. Muitas são as pessoas que trabalham no prédio que passaram por momentos assustadores. É também o caso de 2 mulheres que precisaram fazer hora extra. Já passava da meia-noite quando, do nada, um vidro temperado de uma das janelas simplesmente estourou e por pouco não machucou as 2. Muito assustadas e já sabendo que estavam em um lugar assombrado, elas procuraram por qualquer coisa que pudesse ter causado aquilo. Mas estava tudo em ordem. Não tinha nem vento, já que tudo estava fechado. E aí, mesmo sem ter terminado o trabalho, as 2 deixaram o prédio. Mas esse não é o único caso de assombração violenta no Joelma. Um estudante, Daniel Branco, de 30 anos, decidiu que queria fazer um documentário tipo Bruxa de Blair no prédio. Seria um trabalho para a faculdade de publicidade e ele estava determinado a conseguir uma autorização. Mas não conseguiu, mesmo pedindo muito. Foi explicado a ele que filmagens e fotos eram proibidas, mas ele não desistiu e começou a pedir apoio pelas redes sociais. Ao explicar o projeto num post, muitos comentários eram de pessoas o aconselhando que desistisse. Inclusive uma dessas pessoas sabia bem o que estava dizendo, porque já tinha testemunhado um fenômeno lá. Mas Daniel insistiu, e mesmo depois de ter telefonado ao prédio e sido avisado de que não poderia ir, ele foi. E ainda conseguiu escondido fazer algumas imagens do estacionamento, até ser colocado para fora pelos guardas. No metrô de volta para casa, ele disse que começou a sentir uma coceira no braço e uma espécie de pequena bolha se formou. Quando chegou em casa, as bolhas já tomavam conta de todo o corpo, que queimava, como se estivesse em brasa. Daniel passou 2 exatas horas sofrendo as dores de uma queimadura. Até que do nada, de repente, as bolhas sumiram e a dor também desapareceu.
As assombrações do Joelma não estão preparadas para ir embora. São de várias épocas, de vários traumas e dores diferentes, mas que por algum motivo continuam ali, presas, dividindo o mesmo limbo. Logo eu volto, trazendo mais um Brasil assombrado. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.